mais um vídeo, eu tomando um leite. Tava sem nada pra fazer, só vendo TV e tá na propaganda. Vocês vão ver a Analogue Horror comigo. Não, que meu cabelo tá assim, que acabei de acordar. Acabei de acordar. Tô aqui com o mesmo visual de ontem, só mudei o short. Vocês vão ver a Analogue Horror. Colocar o coisa do Ewip. Vocês vão seguir lá no canal do Ewip, tá? Se tiver seguidor, né? Seguem lá o Lip, seu Ip e o espantalho, tá? Vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Vocês. Ai. Meu Deus. Onde siga? Poxa, me sai. Let me enter your reality. You've got mail. You've got mail. You've got mail. Segundo vídeo que essa bolha aparece no canal inteiro porque eu perdi minha touca. Na verdade, isso aqui não é uma bolha vermelha, é um chapeuzinho do Mario. The Walton Files. O sentimento que eu tenho para essa série é o mesmo que eu tinha pro Mandela Catalog. E calma, antes que vocês me matem, eu vou explicar o porquê. Quando eu falei sobre o Mandela Catalog, todo mundo já tinha falado. Eu cheguei tarde na festinha. E com The Walton Files é a mesma coisa. Já tem 4 vídeos da série principal que são extremamente longos. Eu não acho que um vídeo de 2 horas de The Walton Files iria ir bem nesse canal. Ninguém ia querer ver. Eles iam querer me ver falar por 2 horas de The Walking Files. O que me fez trazer The Walking Files nesse canal é a sua segunda saga paralela, a famosa The Mysterious House. Essa subsérie, que tem mais de 4 anos, recebeu uma continuação no Halloween desse ano. Eu me interessei, vocês pediram muito e aqui estamos. Sejam muito bem-vindos a The Mysterious House. Povinho, só passando para avisar vocês que eu tô fazendo as minhas lives agora lá no site roxo. Eu tenho feito live umas 4 vezes por semana, então se tu quiser acompanhar, o link tá aí na descrição junto com todas as minhas redes sociais. Tamo junto e bom vídeo. Antes da gente cair de boca, eu falei isso só porque eu sei que vocês me zoam achando que eu vou falar isso. Antes da gente cair de cabeça, eu preciso dar um pouco do bom e velho contexto. Como vocês devem saber, The Return of the Pumpkin Rabbit é sequência de The Mysterious House, e ambas histórias se passam dentro do universo de The Walking Files, que já tem 4 vídeos. The Walking Files é uma série de analogue horror baseada em FNAF, mas ela tem uma história tão grande, boa e complexa que se tornou algo à parte. Mas a gente vai ter várias semelhanças, como por exemplo a Bob's Burger, que seria uma Fred Fazbear Pizza. A gente tem animatrônicos e, claro, crianças sendo levadas pro outro lado por um e também animatrônicos possuídos. Eu imagino que tu conhece essa parte da história, até porque tu clicou nesse vídeo, tá literalmente escrito The Walking Files no título. Mas, conhecendo ou não, sabem que essa história que eu vou contar acontece alheia àquela história principal. Não precisa ter visto The Walking Files pra entender essa aqui. O máximo que a gente vai ter são algumas referências que eu vou explicar conforme o vídeo se vai. Então, vamos começar do começo? Essa subtrama começa lá em The Mysterious House, ou A Casa Misteriosa. Nesse primeiro curto, a gente vai acompanhar Ducky e Tammy, e a gente tá na noite de Halloween. E como boas crianças estadunidenses, esses dois estão à procura de doces ou travessuras. Só que a caça do doce dos dois tem sido um completo desastre. Nenhum deles conseguiu nenhum doce ainda. A Tammy vai culpar a fantasia do Ducky por isso. A fantasia dele era pra ser um fantasma, mas ele claramente só pegou uma toalha de mesa. Nisso, o Ducky vai jogar no colo da Tammy. Afinal, ele pelo menos tá fantasiado, coisa que ela não tá. Depois dessa breve discussão, eles resolvem continuar procurando por doces. Segundo eles só não acharam a casa ideal ainda. Nesse momento, a conversa dos dois vai ser interrompida. Isso porque o vídeo precisa nos criar um clímax. Nessa parte, a gente entende que esse Halloween não vai ser um Halloween comum. Isso porque algumas crianças estão desaparecendo nessa data.
Felizmente, conforme aquela noite se foi, os dois conseguiram pegar bastante doce. E como já tá ficando tarde, o Duck vai dar a ideia deles irem embora, largar a pabaia. Mas a Tammy não quer ir embora ainda. Segundo ela, tem várias casas que eles ainda não visitaram. E ela até zoou o Duck nessa hora, tipo, pô, tá com medo de continuar com doçuras ou travessuras? Aí mexeu com o ego. Aí fudeu. Nessa hora, o Duck aceita continuar a caça aos doces por mais algumas casas só. E depois ele quer ir embora. Ok, esse foi o maior erro que esses tours poderiam ter cometido naquela noite. Isso porque a casa seguinte que eles foram era justamente a casa misteriosa. Quando eles batem na porta, quem atende é essa personagem, e pausa pro lanchinho e pro contexto. Essa personagem se chama Ovelha Bruxa, e ela mora dentro dessa casa. E sim, ela tava esperando que algumas crianças aparecessem na casa dela no Halloween. O que confirma isso é que ela tinha doces, e também porque ela convida o Duck e a Tammy pra entrar na casa dela. Afinal, já tá tarde, e é bem perigoso que crianças fiquem andando na rua à noite. Dentro da casa, a Ovelha Bruxa vai querer nos apresentar os amigos dela. São eles Billy, TVA e o The Pumpkin Rabbit. Ok, agora eu vou fazer uma pausa dentro da pausa para dar mais contexto. Eu quebrei a quarta parede dentro da quarta parede. Essa subsérie inteira de The Mysterious House não é canônica no universo de The Walking Files. Sabem a série What If da Marvel? Encarem essa série sendo um What If de The Walking Files. O que aconteceu é que na época que esse episódio saiu, a produção do capítulo 3 de The Walking Files estava muito puxada e o vídeo ia atrasar. Então, para não deixar o canal parado, o criador da série, Martin Walls, resolveu criar The Mysterious House. E isso tudo é dito por ele mesmo na descrição desse vídeo. O que vocês precisam ter em mente é que vocês, fãs de The Walking Files, que já estão igual o Leonardo DiCaprio apontando pra TV, pegando todas as referências, calma, são só referências. A Ovelha Bruxa é referência ao personagem Char, a ovelha. O Billy é uma referência ao personagem de mesmo nome, Billy, que aparece em algumas festas da Bob's Burger. O TVA, eu não sei o que ele é. Honestamente, eu não peguei a referência dele, se alguém souber, comenta aí. E claro, o The Pumpkin Rabbit é uma referência ao próprio Bon, o personagem principal de The Walking Files, eu acho. Quase tudo que a gente vai ver aqui ou são referências para a série original ou são criações para essa série aqui, beleza? Beleza. A aparência de todos os amigos da Ovelha Bruxa assustam o Duck e a Tammy, mas o que mais assusta é a presença do The Pumpkin Rabbit. Ele deixa os dois extremamente desconfortáveis. O The Pumpkin Rabbit vai oferecer doces para eles, e nessa hora, TVA tira uma foto desse momento. O The Pumpkin Rabbit fala que eles fazem isso todo ano. Eles sempre tiram fotos dos seus convidados para que eles nunca se esqueçam deles. E então ele mostra essas fotos pra gente. Eles emolduram todas as fotos e colocam na parede. E quando a gente chega na última foto, o vídeo para. Quando a gente analisa a criança da última foto com calma, a gente nota que a gente já viu esse rosto antes. Essa criança é a mesma que estava no cartaz de Desaparecido que a gente viu alguns minutos atrás. Eu sei que estava bem óbvio que entrar na casa mais estranha da rua não seria uma boa ideia. Tanto a ovelha quanto o Rabbit sequestram crianças todos os anos. E isso ficou bem claro quando a gente olhava as datas das fotos que eles mostraram. Só que nesse ano, Duck e Tammy são as vítimas. Esses dois personagens, apesar de terem esses nomes incomuns, têm nomes reais. Lorenzo Waterman e Rachel Waterman. Eles são casados e são em série. Todo ano eles sequestram crianças no Halloween, atraindo elas pra dentro da sua casa com doces. E eles sempre atuam assim. Então doces, tiram uma última foto da criança com vida e então o fim. Depois de tirado a foto, o Duck bate de novo na tecla que eles precisam ir embora. E nisso a Ovelha Bruxa pergunta se não tá muito perigoso para duas crianças saírem na rua. Quando a Tammy vai responder ela que eles iriam embora mesmo assim, o The Pumpkin Rabbit interrompe ela perguntando o porquê que eles não dormem ali aquela noite. Mas o Pumpkin Red insiste tanto que as duas crianças aceitam. Elas aceitam mais por medo do que por segurança. Na calada da noite, o Duck vai acordar. Nessa cena, ele não fala nada. Ele só levanta e sai do quarto. Talvez ele tivesse com sede ou querendo ir no banheiro. Infelizmente, a gente nunca vai saber a resposta. Depois de um tempo, a Tammy vai ouvir o Duck chamando por ela. E ela vai atrás ver o que houve. Assim que ela sai do quarto, no meio da sala, a gente vai ver uma versão realista do Billy. Contexto. Em Mysterious House, todos os personagens têm versões cartoons e versões realistas. Tenham isso em mente. O Billy não responde nenhuma das perguntas da Tammy. E sem ter muito o que fazer, ela continua andando pela casa procurando por Duck. Até que de repente ela se dá de cara com uma porta aberta. E uma música vindo dela quase hipnotiza ela pra dentro. Do outro lado, ela vai encontrar um grande corredor com várias portas abertas. E ela vai indo de porta em porta atrás do seu amigo. Mas cada vez que ela tenta abrir uma porta, a gente consegue notar que tem alguém atrás dela. Cada porta que ela abre, essa coisa chega mais perto. Até que então ela encontra a porta que o Duck tava. A voz que ela tava ouvindo se tratava de uma isca pra ela. Isso porque essa coisa que parece o Duck foi feita
jeito pra atrair a Tammy, e o que sobrou do Duck também estava nessa sala. O Duck foi destroçado pela família Waterman. E ainda nessa sala, a Tammy também vai encontrar o corpo de todas as outras crianças dos outros anos. Corpos novos e corpos em estágios avançados de decomposição. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, ela enxerga ele, The Pumpkin Rabbit. Ou melhor, Lorenzo Waterman. E ele questiona pra ela, o que você tá fazendo aqui? Nisso, a Tammy vai perguntar pra ele, o que tu fez? Lorenzo Waterman diz que infelizmente terá que punir ela. Mas antes, ele retira sua máscara pra mostrar o que possui por baixo dela. E claro, o vídeo ia dar uma bugada na hora. O que dá a entender quando a gente olha rápido é que ele possui uma feição humana. E segura aí, antes que tu esteja indo comentar que isso não parece humano, saiba que no universo de The Walking Files, os humanos têm uma cara bizarrona assim mesmo. E o fato dos Waterman terem uma feição humana no mundo onde só tem bichinhos, torna a coisa ainda mais bizarra. Dá pra entrar naquelas linhas filosóficas que a verdadeira face do mal seria um rosto de um ser humano, o rosto de um homem. Mas daí eu já vou estar viajando, porque isso aqui foi uma clara referência ao The Walking Files original. O Lorenzo Waterman é literalmente o Bones da Bones Burger. Enfim, finalmente podemos ir pro motivo desse vídeo aqui existir. The Return of the Pumpkin Rabbit. Em 1º de novembro de 2024, absolutamente do nada, o canal de The Walking Files lança A Pedrada, uma sequência para Mysterious House. E ninguém estava esperando essa sequência, porque como eu disse, isso aqui não era canônico. Esse vídeo foi feito somente para que o criador ganhasse tempo e conseguisse terminar The Walking Files 4. Mas então, 4 anos depois, a gente ganhou uma sequência que vai dar um fim definitivo para a saga de The Mysterious House. Meio louco pensar que quando esse primeiro episódio saiu, faltava 2 anos para o meu canal ser criado ainda. E aqui estamos. Valeu pelo milhão. Nesse capítulo, as coisas estão bem mais produzidas. De cara, no começo, a gente já vai ter uma referência a The Walking Files. A própria Bones Burger aparece, mas isso aqui não vai ter relevância alguma pro vídeo, é só uma referência mesmo. Junto dessa melhora na produção, a gente perdeu o gráfico em cartoon. Toda a animação agora vai ser feita com um gráfico realista, e isso ajuda muito no storytelling do episódio. Estamos novamente na noite de Halloween, e um pequeno grupo de amigos está tentando descobrir se as lendas da antiga casa dos Waterman é verdade. No total, a gente tem 4 bichinhos: Jay, Ralph, Dino e Paco. E no primeiro diálogo que eles têm, fica bem claro como cada um deles está encarando essa situação. A Jay está entusiasmada para ver a casa, muito provavelmente ela que arrastou geral para lá. O Ralph está com medo e quer ir embora. O Dino é novo demais para entender o que está acontecendo, e o Paco sequer sabe o que está rolando. De The Mysterious House até esse vídeo, a gente teve uma passagem de tempo. Se passaram no total 4 anos de um vídeo para outro. E os rumores sobre o casal Waterman ter envolvimento com o desaparecimento das crianças surgiu. O personagem Paco não sabe absolutamente nada do que está acontecendo e nem do que aconteceu no passado. Então ele pergunta o porquê dessa casa tá abandonada. E a Jay explica tudo. Todo ano, os Waterman ligavam as decorações de Halloween e enchiam sua casa de doces. Tudo para atrair crianças. E todo ano, sem exceção, algumas crianças desapareciam sem deixar rastros. Mas isso mudou no Halloween de 1979. Foi nesse ano que Duck e Tammy entraram na casa dos Waterman, como a gente viu em Mysterious House. Do lado de fora, o irmão de um dos dois viu eles entrando na casa, e depois de entrarem nessa casa, eles nunca mais foram vistos. A polícia foi acionada, mas depois de investigarem a casa, eles não acharam nenhum corpo e nenhuma pista. Legalmente falando, a polícia não pode fazer nada nessa situação. Era a palavra de uma criança contra a de 2 adultos. Com isso, o caso foi encerrado e os Waterman foram dados como inocentes. Pois bem, a população daquela cidade não aceitou essa decisão. Eles invadiram a casa dos Waterman, colocaram eles pra fora e colocaram fogo neles ainda com vida. Tanto Lorenzo quanto Rachel morreram naquele dia. Segundo a Jay, as lendas dizem que agora a casa é assombrada, e como boas crianças merecidas, eles foram lá tirar isso a limpo. É por isso que eles estão aí. Jay, Dino e Paco entram na casa, mas o Ralph se recusa. Ele acha perigoso demais e vai ficar do lado de fora esperando por eles. Sensato. Dentro da casa, tudo tá destruído. A casa passa bem a vibe de algo abandonado. Lá dentro, o nosso trio vai acender uma abóbora de Halloween para eles conseguirem enxergar. E na exata hora que eles fazem isso, uma luz se acende em outro cômodo da casa. Por algum motivo, uma televisão ligou. E quando os personagens vão olhar o que houve, eles notam que talvez eles não estejam tão sozinhos assim naquela casa. Tinha algo ou alguém sentado no sofá em frente à TV ligada. E essa cena aqui é muito aquela cena do Silent Hill 2. Enfim, quando as crianças notam que tem alguém naquela casa, eles passam a achar que eles entraram na casa errada. Mas a Jay tem certeza que essa é a casa certa. E essa discussão acaba ficando muito barulhenta. Tanto que a pessoa que tá vendo TV escuta eles.
As crianças se aproximam daquela pessoa pedindo desculpas por terem entrado na casa errada. Eles já estão certos que invadiram a casa errada tentando encontrar a casa dos Waterman. A casa dos Waterman está abandonada, não pode ser essa casa. Quando a gente olha mais de perto, a gente nota que essa pessoa que está falando com eles se assemelha muito com a Rachel Waterman. E essa semelhança aumenta muito quando ela fala com eles de novo. Vocês gostam de doces? Temos muitos doces aqui. Nessa hora, a Jay vai tentar desconversar para ir embora. E adivinha? Essa estranha figura vai insistir que eles passem a noite ali. Afinal, tá tarde. Eles devem estar com fome, cansados, e é muito perigoso para crianças andarem na rua essa hora. Fora que eles são os primeiros visitantes daquela noite. Durante essa conversa, Dino vai pegar um livro que estava no sofá junto dessa coisa. Isso pode ser importante. A moça diz que logo o marido dela vai chegar e pergunta se eles podem pelo menos buscar os doces. Segundo ela, esses doces estão na cozinha. As crianças não queriam muito fazer isso, mas ela insistiu tanto que eles foram. Pelo fato dessa moça, que claramente é a Rachel, tá assim, meio morta, isso me fez crer que isso aqui seja um espírito. Afinal, eles foram mortos. Queimados. Do quarto que eles estão para a cozinha, eles precisam passar pela sala da casa. E nessa ida, o Paco vai ser chamado por alguém. Alguém que tá na porta se escondendo. E essa coisa fala para ele que sabe uma forma de sair. E bom, prestem bem atenção na voz dessa coisa que chama ele. Essa pessoa tem uma voz muito parecida com a do Duck, lá do primeiro episódio de The Mysterious House. A princípio, tem um gel hidratante facial com alta performance dermatológica que promove hidratação e ajuda a diminuir linhas finas por apenas R$54. Corre pro site. Black Friday do Mercado Livre. Aproveite frete grátis a partir de R$19. Com seringa dosadora Buscopan pediátrico não tem açúcar, corante ou lactose. Fora que essa coisa também tem uma aparência que levemente lembra um pato. Vamos continuar. Nessa hora, o Paco vai notar que a Jay foi na frente. Enquanto ele se distraiu, ela continuou. E como o Paco tá sozinho, ele acaba dando ouvidos a essa voz, que atrai ele para outro cômodo da casa. Do lado de fora, o Ralph ainda tá esperando os amigos dele voltarem. E ele tá bem irritado com eles. Nessa hora, ele vai estar reclamando. E durante essas reclamações dele, ele acaba arremessando a bola dele para trás da casa e vai lá buscar. Nos fundos da casa, ele encontra decorações de Halloween bem humanizadas. O que é estranho, porque nesse universo de The Mysterious House, a gente não tem humanos. Enfim, o Ralph nota que a sua bola tá no meio de abóboras. E enquanto ele procura, ele ouve uma risada de criança e ao longe, uma silhueta que se perde no escuro. Eu tenho quase certeza que essa silhueta era Tammy. Sendo a Tammy ou não, ele é atraído por ela. E sequer nota que tem alguém atrás dele. Em certo momento dessa busca, ele se vira de costas e enfim vê ele, Pumpkin Rabbit. Ele vai perguntar pro Ralph se ele tá perdido. E nisso, o Ralph vai olhar pro portão que ele entrou, provavelmente tramando uma fuga. Mas então, o Pumpkin Rabbit vai mostrar pro Ralph a bola que ele havia arremessado pra lá. Ele pergunta se aquela bola era dele, e o Ralph diz que sim, e pede a sua bola de volta. Mas pra pegá-la de volta, o Ralph teria que pegar da mão do Pumpkin Rabbit. Temendo o pior, o Ralph simplesmente dá as costas pro Pumpkin Rabbit e vai embora. E essa cena é tensa. A gente consegue ver que o Pumpkin Rabbit ficou pra trás, olhando pra ele, e o Ralph saiu andando. Ele caminha entre as abóboras e olha pra trás. E lá tá ele, te olhando. De repente, o Ralph começa a correr, até dar de cara com um espantalho, que provavelmente foi feito com os restos de alguém. O Ralph fica olhando para aquele espantalho por um tempo. Por algum motivo, essa coisa chamou a atenção dele. E ter se distraído com isso foi um erro que o Ralph cometeu. Daqui pra frente, eu acho que eu não posso mais mostrar. Isso porque o Pumpkin Rabbit alcança ele e deforma a cara dele com as suas unhas. A cena não é tão pesada, o conceito dela é, mas a cena em si não. Mas o YouTube é bem
e chato às vezes. Então o que eu posso fazer é explicar a cena e dar as minhas condolências pro Ralph. F. Inclusive, um adendo aqui. É incrível como o Ralph não entrou pra dentro da casa por segurança e foi o primeiro a ser pego. Zoaram com meu mano Ralph. De volta dentro da casa, a Jay notou que o Paco sumiu e ela tá sozinha na cozinha. E lá de dentro, ela conseguiu ouvir os gritos do Ralph vindo de fora e resolve se esconder em um dos armários da cozinha. Mas enquanto ela se esconde, ela acaba quebrando a vasilha de doces e isso chama a atenção da Rachel Waterman. Do outro lado da casa, o Paco está sendo atraído pelo que parece ser um pato. E esse pato continua dizendo que tem uma saída por ali. Ele leva ele até uma outra sala. E é na hora que o Ralph entra que a gente pode ver o que fizeram com o rosto do pato. Esse quarto é o quarto que o pato tava. O Duck e a Tammy dormiram no primeiro vídeo nesse quarto. Mas agora o Ralph vai ficar preso lá dentro no escuro. Nessa hora o Ralph vai se desesperar. Ele implora para que abram a porta para ele. E depois de um bom momento de pânico e agonia, o Ralph se acalma. Quando ele olha pro quarto escuro, a gente entende que ele não tá sozinho lá dentro. Seja lá o que seja essa coisa que tá no canto da sala, essa coisa vai começar a cantar uma música. Mais especificamente, a música Mockingbird, não a do Eminem, a versão original. Depois de muito medo e pânico, o Ralph resolve ligar a luz de um abajur. Talvez o que ele ouviu e a silhueta que ele viu sejam fruto do medo dele. Ele quer ligar a luz porque ele acha que tudo vai ficar bem. Ou talvez ele realmente não esteja sozinho naquela sala. Ainda na cozinha, tudo tá muito calmo. E a Jay sabe que isso não é um bom sinal. Ela vai começar a espiar por uma fresta entre as portas. E nisso, simplesmente, o que parece ser o Paco aparece falando com ela. Ele vai dizer que todo mundo já se foi e que ela pode sair. Mas ela não faz barulho algum. Ela desconfiou dessa forma que ele apareceu. Ela se mantém em silêncio e não abre a porta do armário. E como ela não abriu, essa coisa do outro lado abre. E quando a porta enfim tá aberta, a gente vê o óbvio. Era o Pumpkin Rabbit. A Jay tenta fugir se arrastando por dentro do armário, e o Pumpkin Rabbit vai indo atrás dela. Ela vai conseguir acertar um copo na cara dele e fugir. E ela corre pela casa e entra dentro da porta do que seria o porão, e dá de cara com o Dino. Ele estava escondido aí o tempo todo. E os dois caem escada abaixo. E lá embaixo a gente descobre duas coisas. Primeira, o Dino não sabe falar. Ele só imita o que os outros falam. O que me faz crer que esse personagem é realmente muito novo. E a segunda coisa é, a gente descobre o que é aquele livro que o Dino pegou. Aquele livro era um álbum de fotos das crianças sequestradas. E dentre as fotos, a gente vai ver a foto do Duck e da Tammy, e também uma foto do grupo da Jay, tirada quando eles ainda estavam do lado de fora da casa. Eles muito provavelmente foram fotografados pelo próprio Pumpkin Rabbit, a.k.a. Lorenzo Waterman. Ainda naquele porão, eles vão explorar e vão conseguir entrar dentro de uma parede falsa. Depois que eles entram, eles fecham a porta. Esse local que eles encontram do outro lado é uma área muito parecida com o que a Tammy se deparou no primeiro vídeo. E no fundo do corredor, eles vão encontrar o corpo do TVA servindo de toca-disco, o que é bem bizarro. Eles vão tentar abrir algumas das portas, e dentro dessas portas trancadas tem uma que tá aberta. E dentro dela a gente vê o corpo do Billy. As duas pessoas que moravam com Rachel e Lorenzo Waterman estão mortas. E alguns passos pra frente, a Jay vai encontrar uma foto dos dois, entregando que eles também foram apenas mais vítimas dos Waterman. Ainda na sala que o corpo do Billy tava, a Jay vai conseguir achar uma chave de uma das portas. E essa chave tava dentro da boca do Billy. A Jay alcança ela, e quando eles estão voltando, eles notam que a passagem que eles haviam fechado estava aberta. E isso denunciava que eles não estavam mais sozinhos ali. Eles saem correndo naquele corredor, e felizmente acham a porta que aquela chave servia. E dentro daquela sala, havia uma janela pra rua. A Jay entrou na frente para tentar alcançar essa janela e não notou que a Rachel Waterman já estava ali com eles. A Jay vai ficar tentando abrir aquela janela, mas ela vai estar emperrada. Com isso, ela cai e se depara com essa cena bizarra. Parece ser uma festa de manequins e tá escrito o fim na parede. Aquele local parece uma espécie de santuário. Os Waterman não só mataram, como eles veneravam a morte das suas vítimas. E esse local deixa isso bem claro. Cada manequim simboliza uma das crianças. Os cartazes de procurados deles estão ali também. E além disso, Rachel Waterman também estava.
Quando a Jay acende o seu isqueiro, os manequins que apenas simbolizavam as crianças agora estão com as cabeças delas. Eles conseguem sair daquela sala, mas no fim do corredor tá o Pumpkin Rabbit, e ele vai dizer a seguinte frase: a senhora e o senhor Waterman foram pessoas bem ruins. Vocês estão com problemas agora. A brincadeira acabou, crianças. Com essa frase, Jay e Dino vão voltar para dentro da sala. Eles não têm pra onde fugir. Parados embaixo da frase, o fim, eles aguardam isso mesmo, o fim. A Rachel e o Lorenzo vão começar pelo Dino. Mas essa cena é a mais bizarra de todas. Isso porque o Lorenzo começa a rasgar o rosto do Dino. E a Rachel obriga a Jay a olhar. A Rachel fica segurando a Jay para que ela tenha que olhar tudo que tá acontecendo antes de ser a vez dela. Mas a Jay não se controla. Ela consegue se soltar dos braços da Rachel e bate no rosto do Lorenzo, derrubando a sua máscara. Dino ainda tá vivo. Os dois ficam juntos. E a Jay olha o livro de fotos dos Waterman ao lado do isqueiro. Nisso, ela vai notar uma certa preocupação no olhar do Lorenzo Waterman com o livro dele perto de um isqueiro. Então, ela vai lá e ateia fogo no livro. E a partir daqui, uma coisa muito estranha vai acontecer, mas calma. Por mais estranho que seja, eu tenho uma teoria para explicar o que vocês estão para ver. Quando a Jay queima o livro, Rachel e Lorenzo começam a se doer, quase como se eles tivessem sentido dor, e todos os seus manequins se levantam e começam a destroçar eles. Sempre que o Lorenzo Waterman atacava, ele rasgava o rosto das suas vítimas. Agora ele sofreu isso. Todos os manequins junto dos Waterman queimam naquela sala, mas Jay e Dino ficam intactos. Mais tarde naquela noite, Jay e Dino são resgatados pela polícia e pelo pai da Jay, que estava ajudando no resgate. Eles estavam procurando na cidade inteira, e a casa dos Waterman foi o último local que eles procuraram. Não tinha por que aquelas crianças entrarem aqui. Então, esse é o final bom. Jay e Dino saem de lá em segurança, mas um detalhe chamou muito a minha atenção na primeira vez que eu vi esse vídeo. 2 novos manequins apareceram naquela sala. Um manequim do Lorenzo e outro da Rachel. Isso pode significar algo, assim como não pode. A gente tem que lembrar que essa série aqui não é canônica. Na volta para casa, a Jay acaba vendo o espírito dos seus amigos aos arredores da casa. E é assim que The Return of the Pumpkin Rabbit acaba. Mas não sem uma teoria. O que foi aquilo que aconteceu no final, onde todos os manequins levantaram e os Waterman queimaram junto do livro de fotos? Eu tenho uma teoria que tenta explicar isso. E essa teoria começa na frase que o Lorenzo Waterman diz quando tá prestes a pegar a Jay e o Dino. A senhora e o senhor Waterman foram pessoas bem ruins. Por que ele falou dele mesmo na terceira pessoa? Bom, como a gente viu no começo do vídeo, os dois foram mortos pela população queimados. Eu acredito que essas coisas que a gente viu não são eles, mas sim o espírito de amargura deles. Ainda tinha uma coisa que mantinha eles na Terra como seres malignos. E essa coisa era a memória do que eles fizeram, o álbum de fotos. É por isso que a Rachel e o Lorenzo têm essa aparência de morto o episódio inteiro, porque eles de fato estão mortos. Quando a Jay queimou esse livro, a última fagulha que mantinha eles na Terra se queimou. Queimando o livro, ela queimou essa representação dos Waterman na Terra. E claro, a representação das vítimas deles atacaram eles aqui. Agora os Waterman não são mais intocáveis às mãos da morte. As vítimas, enfim, vão descansar. Lorenzo e Rachel estão experimentando um pouco do que eles fizeram agora para a eternidade. Dá pra se dizer que a Jay deixou o demônio pros seus demônios. Mas isso foi o fim? Aqueles 2 manequins que apareceram no final me fazem crer que não. Mas até o momento, esse é o fim que temos para The Mysterious House. E é isso que eu chamo de um one-shot muito bem feito. Bizarro pensar que isso aqui era pra ser só uma história pra tapar buraco, porque o principal não tava pronto. Isso mostra como Martin Walsh, o criador de The Walking Files, é muito cuidadoso no que ele faz. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz ele baseado nos pedidos de vocês aqui nos comentários do YouTube. Então comenta, porque a tua sugestão pode virar vídeo e isso me ajuda muito. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Iti e tchau.
O bicho chegou. Sinto ler. Era pra ser tido o update do Slasher, mas deu tudo errado. Ganhei oficial update do Slasher ao vivo. Gente, sigam o canal da Lori. Aqui, ó. Por favor, gente. Sigam o canal da Lori. Por favor. Tá muito bonitinha. A Lori, cara. A Lori é muito bonitinha. Eu gostei da skin dela. Digo, A neve guarda um mundo de descobertas. E usando seu Visa Infinite, você tem a chance de viver cada uma delas. Nos Jogos Olímpicos de Inverno, Milano, Cortina 2026. Visa Infinite. O cartão para quem ama viajar. Tá em produção já. Vai demorar um pouquinho, vai. Mas fique tranquilo. Nem se lançar dia 31 de fevereiro, vai lançar um super. Olá! gente, sigam o canal da Lori. Ó, vamos fazer duas coisas. Está muito tarde. Então, primeiro, eu tenho que evitar gritar, o que é muito difícil. E vamos tentar ver tudo bem rapidinho. Que assim, eu já faço live rápido, 1 hora de live. Vamos tentar manter esse mesmo tempo. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo certinho, beleza? Ai, obrigado, Manus. Obrigada. Salve para a Diana. Olá. Gente, então bora. Vamos fazer aquele mesmo esquema, devagarzinho. Vamos no servidor privado, eu sozinha. Vamos ver o que mudou. E aí depois eu vou dar o link do servidor privado para vocês poderem entrar só fãs. Entendeu? Minha inspiração, obrigada! Então, bora lá. Vou ver aqui no Roblox. Vamos ver como ele se atualizou, né? Vamos ver se tá tudo certinho. Já tá aqui. Guest. Tá. Participar do evento. Vou entrar aqui no servidor privado. Aqui. Não posso adicionar, gente. Não aceito pedido de fã. Tá aparecendo aqui as notificações? Tá. Obrigada, Steve. Deixa eu conferir aqui. Nossa! Acusa! Calma. Olha isso! Strangers from the Past. Additions. Guest. Verônica. Evento de Halloween. Mapas. E foi adicionado o mapa. Ok. Beach House. Classic Battleground. Make a Cake. Não acredito. Make a Cake. Gente, eu jogava esse jogo. Make a Cake. Manda salve. Make a Cake. Apenas uma Lola Senior. Salve. Isso tudo de mapa? Oh. Make a Cake Factory Halloween Yorick. Rocket Arena. Emotes. Bizarre. Daisy Potion. Superstar. Blue Dude McTeam. Ok. Skins. Muitas. Vampire Elliot. Devil's Deed Chance. Muita coisa de Halloween, né? 2 times. Eu não participo desses eventos de Halloween, não, mas tudo bem. Ué, Guest 999. O Guest Milestones. Muitas skins do Guest. Blá, 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 blá. E é isso. Dá pra perceber nitidamente que atualizou. Tá muito bonito. Olha que fofa a boca do CK. Minota, Clara Barros. Salve. Olha que bonitinho, cara. Isso aqui era do Make a Cake, então. Tem um cara aqui, ó. Legal. Agora, tem negócio de abóbora. Eu fiquei sabendo, ó, que tinha coisa de coletar abóbora, provavelmente pra pegar skin de Halloween. Olha como tá bonito, cara. Olha tudo isso, cara. Beleza. Agora é a hora. Clara Barros, salve. Agora é a hora, gente. Temos que ver quanto que custa o guest. Então, é 1, é 2, é 3 e... Barato!
diferença de preço que eu farmei pra quanto ele custa. Olha isso! Farmei 6.000! Cara, tá, obviamente. Vamos comprar, né? Legal pra caraca. Vamos ver a Verônica. 750. Bora! Vamos ver. Olha, mudaram o rei. Sai daí, Verônica. Mudaram o render do John Doe. Ai, gente. Bacana pra caramba. Sai com a minha amiga Giovana. Opa, galera. Vamos ver as habilidades do Guest. Dificuldade 3, tá. Maniac Fixation. Enquanto o Guest ele corre por um sobrevivente que tá marcado com as habilidades dele, ele ganha velocidade. 10% de velocidade. A velocidade vai crescendo enquanto ele estiver perseguindo o sobrevivente, alguma coisa assim. Bloodhound. Quando ele em hemorragia, quando ele ataca, ele vai infligir hemorragia. Enquanto o sobrevivente está com hemorragia, ele vai. Isso aqui. É praticamente quase a mesma coisa que o Jason faz de sangrar, pelo que eu entendi. Aí tem os golpes deles, legal. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o golpe normal. Eviscerate. Ok. É um golpe maior, como se fosse uma mordidona, beleza? Demonic Pursuit. Tá, acho que ele dá um pulão, alguma coisa assim. Um rugido, praticamente. Ele tem muita habilidade. Vamos ver isso na gameplay. Eu não vou ter paciência de ver isso tudo, não. Vamos ver a Verônica agora. A Verônica, ela é 3 de dificuldade. Me nota? Clara Barra, já falei. Meu Deus! Acho que o chat tá meio atrasado. Pronto, agora foi. Raposinha! Salve! Moléculas. Aqui, ó. Vandalismo. Ok, ela vai equipar ou desequipar, alguma coisa assim, o spray dela. Ok. Eu não entendi muito bem. Eu não entendi muito bem o que serve o grafite. Ok. Completely create area até dentro do skate. Ok. Entendi. Quando essa habilidade aqui junta com essa, entendi. Aquele negócio de pular. Beleza. Temos os dois. Eu não vou querer vestir, eu só sei que eu vou querer equipar o Guest e equipar a Verônica. Toca a Fanta. Agora Fanta. eu vou apresentar pra vocês. Eu vou poder jogar. Beleza? Vou sair aqui. Vou fazer o link e vou mandar no chat, beleza? Vamos lá. Gerar link. Eu quero link. Beleza, eu vou entrar aqui na live pelo computador pra poder botar o link pra você pra gente poder jogar. Cara, vai ser muito legal. Eu acho que vai ser tão legal quanto a atualização do blog. Vamos lá? Vamos ver aqui. Vou colocar o link. Primeiro eu vou entrar no servidor. Entrei. Agora eu vou mandar o link. Eu quero fixar. Aí eu quero fixar. Fixei. Eu acho que deu bom. Aí, deu bom. Ótimo. Tá transmitindo direitinho? Meu Deus. O que é isso? Ok. Tudo direitinho. Manu, salve. Caraca, entrou um monte de gente. Beleza. Vou esperar o pessoal carregar. Eu quero ser killer. Não, eu não tô upando o computador, não. Abaixa essa arma. Abaixa essa arma. Eu quero ser killer, guys. Como é que faz?
Eu não tô roubando o vídeo da Lori. Deve ser aqui, né? Eu tô só gravando o que gosto dela e também segue lá no canal dela e do Ip também. É, não tá aparecendo aqui com esse aqui, mas tudo bem. Tem a... Ok, vamos fazer normalmente, então. Vamos fazer naturalmente. Cara, bora lá. Eu estou com a Verônica. Vamos ver qual é que é. Eu espero que não esteja muito alto o volume. Acho que tá bom. Opa. Já começou com o Harlock. Vambora. E mapa novo. Beleza. Olha, tem mais uma Verônica aqui. Ok. Vamos ver aqui. Estou pintando uma abóbora. Estou pintando desse aqui. Irado. Ok. Eu posso dizer que pá. Ih, meu Deus. E eu não posso usar o skate ainda. Mas eu posso vandalizar as paredes. Eu posso usar o skate aqui. Opa. Ok. Tá, eu não entendi muito bem ainda como funciona, mas tudo bem. Eu acho... Espera. Deixa eu tentar pichar essa parte aqui. Eu vou tentar pichar essa parede aqui. Eu acho que eu tô começando a entender. Porque eu acho... Deixa eu ver aqui. Se eu pichar essa parede aqui também. Faz um triângulo. Cara, eu tô começando a entender. Que bonitinho. Porque, olha aqui. Eu tenho 3 áreas conectadas aqui. Spray some cross first. Opa, peraí. Entendi. Essas áreas que eu pichei, e caraca, são as áreas em que eu posso dar um pulo. Agora eu entendi. Isso aqui é o quê? Isso aqui eu ainda não entendi. Isso aqui também não. Mas pelo que eu entendi, é que as áreas que eu pichei são as áreas que eu consigo pular com o skate. Beleza, legal. Cara, o mapa tá muito bonitinho. Eu tô muito confuso. Caraca. Tá muito legal. Eu acho que se eu aprender a jogar direito com a Verônica, ela vai virar uma ótima personagem. Acho que vocês estão entendendo, também, né? Ai, meu Deus. Eu quero ver o Geist, cara. O Geist, ele parece ser muito grande. Bora lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pichadinha bem aqui. Será o quê, né? E quando eu tô com o spray equipado, eu consigo ver as áreas que eu pichei. Ai, meu Deus. Beleza. Aí, por exemplo, aqui eu não posso, ó. Eu tenho que ficar na área que tem o grafite. Olha! Vamos ver ela com o emoji. Que gracinha! Que bonitinha! Opa! Putz, grila. Por exemplo, eu vou pra cá. Não tem estamina. Ai, meu Deus, tô sem estamina. É tipo isso. Ai. Eu vou tentar ir pra lá, pera. Ó! Tirado! Vocês entenderam? Eu entendi. Putz, grila. Não. Gente, eu não tô conseguindo me concentrar direito. É isso aí. Mas, cara, aquilo foi um ótimo exemplo do que eu tava querendo dizer. Eu estou nervoso. Entendeu? Eu dei um pulão.
que eu quis dizer. É isso que eu quis dizer. É meio complexo de jogar com ela, mas acho que dá. Entendeu? Acho que dá. Ai, meu Deus do céu. Fila 23 na fila, poxa, gente. Ai, ai, eu não sei se... Deixa eu ver aqui, é porque o painel de controle tá diferente. Cooldown de 0... Ok. Tá meio diferente esse painel de comando aqui. Antes não tava assim. Eu queria ativar pra eu ser killer. Poxa. Eu queria ser killer, mas agora não tá dando mais. Friendly Fire, 70 cooldowns. O que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Sei lá. Ok. Vamos apenas aguardar. E é isso. Eu estou chorando na vida real. Não chore, por favor. Não chore. Oi, sua calva. Oxi. Que você é esse aí, minha amiga? Chamando de calva? Oh, eu não gostei disso aí. Aqui, ó, pra você, ó. Ó. Você é muito diva? Obrigada. Olha, salve. Um pampurinho, salve. Ai, meu Deus, eu quero muito jogar de guest, gente. Quero muito jogar de guest. Eu não tô entendendo aqui de jogo com painel de controle. Isso aqui é o que, gente? Não tô entendendo nada. Enfim, tá diferentão o painel de controle. Acho que eles mudaram de propósito, será? 3, 2, 1. Como entra, fechou o servidor, provavelmente ele tá cheio. Oh, meu Deus. Ai. Vamos lá, né? Vou aproveitar e ver aqui as skins do Genshin. Tá, porque eu tô muito em detalhe, né? Meu Deus. Omega Flower. É o Omega Flower. Vai ter que ter parte 2. Meu Deus do céu. Omega Flower.